Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu neste domingo prisão domiciliar ao deputado federal Daniel Silveira, preso desde fevereiro após divulgar um vídeo com críticas aos ministros do STF. Ele deverá ficar com tornozeleira eletrônica. Silveira poderá exercer o mandato parlamentar de sua própria residência por meio do sistema eletrônico da Câmara. Ele só poderá ficar na sua residência e está proibido de receber visitas sem prévia autorização judicial. O ministro do STF também proibiu o deputado de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, as redes sociais. O deputado fica proibido ainda de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial. Volto com você, Constantino, e com essa a gente já se despede de você. Você ficou de permanecer aqui no programa com a gente por 1 hora, então nos deu essa colher de chá e vai ser a sua última então. Queria ouvi-lo aí sobre esse caso Daniel Silveira. Ele é colocado em liberdade, mas com essa série de restrições aí colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Pois é, restrições essas, né, Vitor, que nunca foram impostas, por exemplo, ao Luiz Inácio Lula da Silva. Então isso mostra uma vez mais esse duplo padrão, né? Esse tem sido o grande mal do país. Existe um salvo-conduto para a patota da esquerda, né, que tomou o país de assalto e quase nos levou na direção da Venezuela para fazer ou falar o que quiser, enquanto que basta ser de direita, que isso já é quase o crime em si. A prisão do deputado Daniel Silveira, ela é absurda em todos os aspectos, muito já foi dito sobre isso, e a soltura parcial agora é igualmente absurda, porque é cheio dessas restrições. Eu tenho até medo hoje em dia de falar qualquer coisa em relação aos ministros do Supremo. Então eu prefiro usar como estratégia aquilo que um usou para se referir ao outro, que aí pelo menos eu tenho alguma proteção, né? Então, o que eu posso dizer do Alexandre de Moraes, que completou 2 anos de inquérito ilegal de fim de mundo, perseguindo desafetos, né? 2 anos, é o inquérito sem fim mesmo, né? Eu posso dizer aquilo que o Marco Aurélio Mello, o decano do Supremo, disse: xerife, né? Isso é postura de autoritário, de xerife, não de ministro. E por isso eu parabenizo também a iniciativa do Caio Coppola, que abriu um abaixo-assinado hoje, né? Exatamente para dar pressão ao Senado, que é o único órgão que pode iniciar um processo de impeachment de ministro, né? O abaixo-assinado para o artigo 52 já conta com mais de 1 milhão de assinaturas em 8 horas. 1 milhão de assinaturas, porque tocou num nervo exposto, né? O Caio Coppola foi muito corajoso nessa iniciativa, porque, como eu já disse, eu tenho, hoje em dia, receio, eu tenho medo de falar qualquer coisa do Supremo, porque eles têm não uma Constituição na mão para preservar, para proteger, e sim uma página em branco onde eles criam as próprias leis que dão nas suas cabeças, né? Então, isso tudo é muito perigoso, isso atenta contra a democracia, enquanto que a narrativa dos antibolsonaristas é que o presidente Bolsonaro e os bolsonaristas é que ameaçam a democracia. Quem passa pano para esse tipo de abuso de poder da Lei de Segurança Nacional e por aí vai, está contribuindo com o esgarçamento institucional em nosso país. Perfeito, esse então o Rodrigo Constantino esteve com a gente hoje aqui em Os Pingos nos Is. Constantino, sempre um prazer, seja sempre bem-vindo, uma boa tarde para você, valeu pela parceria, um abração, até a próxima. Valeu, até a próxima, sempre um prazer meu. Boa. E aí, Zé, em relação a Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes determina prisão domiciliar e nesse período, inclusive, ele pode até retomar os trabalhos aí na Câmara em Brasília, é isso, né, Zé? Exatamente. Eu não sei como a Câmara dos Deputados pode permitir uma situação assim. Eu nunca acreditei na história de meio deputado, ou deputado mais ou menos. Ou é deputado ou não é deputado. Foi assim quando eu disse que a deputada Bia Kicis, por ser uma parlamentar eleita, como qualquer um ali, inclusive igual o presidente que acabou de ser eleito, Arthur Lira, é um parlamentar, ela é deputada integral, como Aécio Neves. Foi eleito, não tem nada contra, na justiça que impeça. Ele é um parlamentar eleito, presidente da Comissão de Relações Exteriores, indicado pelo PSDB. Então, assim, eu não acredito nessa história de meio parlamentar. Não se pode admitir meio parlamentar. E, neste momento, o Daniel Silveira é um meio parlamentar. Ele detém um mandato, mas não pode ir na Câmara, não pode ir no gabinete dele. Ele não pode votar lá, ele tem que votar através do telefone celular, ou seja, de forma remota. Existe esse tipo de votação.
mas é para quem faz a opção. Mas o deputado tem que ir no gabinete dele, despachar, o deputado tem que ir ao plenário, então não é deputado. O certo é que o Daniel Silveira, deputado no exercício do mandato, ainda continua preso. Isso é uma prisão, só mudou de lugar. Saiu da carceragem, saiu do quartel lá no Rio de Janeiro e agora vai para a residência dele e continua preso, porque ele não pode trabalhar na Câmara, e sim remotamente, não pode despachar com assessores, não pode se manifestar, que é um direito dele. A Constituição garante a imunidade parlamentar quanto à fala e quanto ao voto, de uma forma muito ampla. Ele não pode. Então ele continua preso, só que mudou o local de prisão e agora ele está preso em casa. Sobre essa relação Supremo-Congresso Nacional, eu vou antecipar aqui. Eu estou para ver o dia em que, pelo menos, o plenário do Senado vai votar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo que eu estou conversando lá, não demora muito. Ideias lá de deputados e senadores indicando o seguinte, que quando o Senado aprovar o impeachment de um ministro do Supremo, aí os outros vão entender que nós estamos diante do poder máximo da Constituição, né? Então, essa é a situação. O Daniel Silveira continua preso e é um meio deputado, porque ele não pode ir no gabinete dele, só pode votar de forma remota, não pode se reunir com assessores, não pode dar entrevistas, enfim, é uma situação de prisão, continua na prisão. Fiuza. A pressão do Marco Aurélio funcionou, né? Acho que se não foi isso, foi uma boa coincidência, porque nós vimos justamente na véspera aquele barraco, né? Mais um barraco ali entre os integrantes do STF, com o ministro Marco Aurélio Mello tentando pautar no plenário a questão da prisão do Daniel Silveira, do deputado Daniel Silveira, que é uma prisão absurda. Todas as supostas fundamentações dessa prisão são vagas. Elas trazem sempre adjetivos do tipo passou do ponto, foi longe demais, foi inaceitável. Isso não é fundamentação para você atropelar o Instituto da Imunidade e, nesse caso, pela liberdade de expressão garantida do parlamentar. Usando a Lei de Segurança Nacional, como já tinha acontecido no inquérito das fake news, que abusou dessa figura até para censurar perfis em plataformas, falando sobre atos subversivos, de subversão à ordem, né? Isso pode caber tudo aí, dependendo da sua vontade, né? Se você quiser usar a sua prerrogativa de juiz dessa maneira tão abstrata, né? Então, nós sabemos que o ato da prisão até hoje não está demonstrado. Agora, o problema, Vitor, é que o STF teve a cumplicidade da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados entregou a cabeça de um membro da instituição, a cabeça de um colega, numa bandeja para o Supremo Tribunal Federal, né? Ela assinou embaixo no ato, talvez um dos mais vergonhosos da história do parlamento brasileiro. Ela entregou, ela abriu mão, né? E depois vieram com aquela história, não, vamos corrigir, porque não pode ser monocrático. Balela, conversa fiada. A Câmara dos Deputados, em ato de vassalagem, em ato de covardia, retirou, se isso for uma jurisprudência, ela retirou dela mesma a garantia dos deputados poderem se expressar, né? E, eventualmente, até ser processados por isso, como era o caso do Daniel Silveira. Ele fez uma evocação ao AI-5, né? Comissão de ética. Foi isso que o senhor quis dizer? O senhor acenou com a possibilidade da dissolução do Congresso, do STF, como um corretivo? Processa. Agora, prender o deputado num flagrante imaginário, né, porque ele foi longe demais, isso está mal parado. E o ministro Marco Aurélio Mello, então, fez o que nós vimos, né, naquela discussão ali, o ministro Marco Aurélio fez essa contestação
O ministro Alexandre de Moraes respondeu de forma muito ríspida, ele, como eventualmente faz, né, dizendo que agora todo mundo vai trazer aqui as suas vontades e passar por cima do relator. Não foi com essas palavras, mas foi algo assim. E foi aí, como disse o Constantino, que o Marco Aurélio chamou o Alexandre de Moraes de xerife. E depois o ministro Marco Aurélio se dirigiu ao presidente do STF, Luiz Fux, como uma personalidade autoritária, exercendo o seu cargo de presidente do STF de forma autoritária. Isso tudo tinha como pano de fundo a questão da prisão, no mínimo altamente controversa, do deputado Daniel Silveira, que agora, aparentemente, vai poder falar, né? Está tudo errado, como disse o Zé, tudo no lugar errado, porque continua uma espécie de refém do Supremo Tribunal Federal.